Milionário fica sem fôlego ao ver mendiga negra chegando como uma deusa impressionante. Era uma noite glamurosa. O salão da festa da multinacional brilhava como um verdadeiro palácio. As luzes entrelaçadas cintilavam e risos de garrafas de champanhe ecoavam pelo ar. Entre os convidados, muitos dos quais estavam mais preocupados com suas próprias aparências do que com o que realmente importava, estava Marcela. Ela, que era vista apenas como uma recepcionista, sentia todas as olhadas desdenhosas e sussurros maldosos. Para muitos, ela era apenas uma figura secundária, uma sombra nas quinas brilhantes de um mundo de suposições e egos inflados, até que um convite chegou às suas mãos. Uma simples folha de papel, convidando-a de forma irônica para a festa. Venha se juntar a nós, Marcela. Você é parte de nossa equipe, ponto sempre aqui como um adorno, dizia a mensagem perfumada de sarcasmo. A raiva fervia dentro dela. Mas ao invés de se deixar abater, uma ideia começava a tomar forma. E se ela aparecesse, mas não como uma recepcionista invisível, mas como uma força da natureza? Com determinação, Marcela decidiu transformar sua aparência. Ela encontrou um vestido deslumbrante que refletia cada nuance de sua beleza esquecida. Seu cabelo crespo, normalmente contido, repleto de volume e vida. O esmero em cada detalhe revelava uma nova Marcela, poderosa e destemida. Quando ela entrou na festa, o ar parou, os olhares se voltaram. O que era aquilo? O murmúrio de surpresa reverberava. O milionário Eduardo Lemos, acostumado a ser o centro das atenções, quase engasgou com a bebida. Quem era aquela mulher deslumbrante? As conversas cessaram, e Marcela, agora uma deusa entre mortais, caminhou confiante, tomando o palco sem que ninguém esperasse. "Sou Marcela", começou ela, a voz firme. "Hoje, estou aqui não como a recepcionista que sempre subestimaram, mas como coordenadora de um projeto de alfabetização na Bélgica. Te ajuda milhares a encontrar sua voz." O silêncio foi cortante. Ela olhou nos olhos das pessoas que um dia a desprezaram e viu a incredulidade em seus rostos, especialmente no de Eduardo, que a desconsiderava. O embaraço se misturou à raiva. Marcela falou sobre inclusão, dignidade e o horror do elitismo que permeava o ambiente. Mas nem todos estavam dispostos a deixar aquilo acontecer. Viviane, uma funcionária manipuladora e amarga, não perdeu tempo a erguer a voz, tentando calar Marcela. "Isso é apenas teatro, uma tentativa desesperada por atenção", gritou em um tom cortante. O clima esquentou. As palavras de Viviane eram veneno, mas a coragem de Marcela emanava força. A festa, que deveria ser de celebração, tornou-se um campo de batalha. Uma nova luta contra os preconceitos enraizados começava. No fundo, Marcela e Eduardo se trocavam olhares de compreensão, como se pela primeira vez ambos estivessem enxergando a verdade, além das aparências. Juntos, poderiam brigar contra um sistema opressivo. Mas Viviane, com seus olhos cheios de raiva, estava determinada a derrubar o que estavam construindo. Marcela sentiu o peso de sua luta. Ela não estava apenas lutando por reconhecimento. Ela estava lutando pela dignidade não só dela, mas de muitos que foram silenciados. Enquanto olhares inquisidores se voltavam para ela, a dúvida persistia. Afinal, quem realmente seria visto e ouvido?
A noite prometia mudanças, mas a jornada estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcela estava no centro da tempestade. As palavras de Viviane ainda pairavam no ar, como uma nuvem de veneno. As cabeças se viraram para ela, e o silêncio era ensurdecedor. Ela respirou fundo e sentiu uma mistura de adrenalina e medo. O olhar de Eduardo era intenso, mas havia um brilho de apoio. Ou seria apenas um reflexo da confusão? E foi nesse instante que as portas do salão se abriram, abruptamente, como se uma força invisível tivesse rompido a realidade. As luzes piscaram e todos os olhares se voltaram na direção da entrada. Uma figura encapuzada, envolta em um manto escuro, entrou e a atmosfera da festa mudou instantaneamente. O murmúrio nas redondezas se intensificou e as pessoas começaram a sussurrar entre si. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? A figura parou no centro do salão e removeu o capuz, revelando um rosto que muitos conheciam. Era Isabela, uma conhecida filantropista e influente socialite que havia desaparecido há meses. O espanto tomou conta de todos, especialmente de Eduardo, que agora parecia ter perdido completamente a capacidade de agir. Isabela olhou diretamente para Marcela, e seus olhos brilhavam com um misto de dor e determinação. "Precisamos conversar", gritou Isabela, e sua voz ressoou com uma certeza indiscutível. "Sobre você e sobre ele." Marcela sentiu o coração acelerar. A que conexão ela se referia? As palavras pareciam ecoar na sua mente sem resposta. "Você é a razão para a minha luta", Isabela continuou com fervor. "Eu sei o que você está fazendo, e eu também sou parte disso. A verdade é que eu sempre fui sua madrinha." A sala congelou. A revelação cortou o silêncio como uma faca afiada. A indignação deu lugar ao choque. Madrinha? Marcela não fazia ideia do que Isabela significava. Uma onda de lembranças invadiu sua mente. Imagens de sua infância, de festas familiares, de um suporte que sempre parecia distante e incompreendido. "Você é filha de quem?" ela perguntou, sua voz falhando, enquanto uma agitação coletiva tomava conta do ambiente. A revelação se espalhou como fogo. A incredulidade dos convidados virou murmúrio, e algumas pessoas começaram a sair do salão, incapazes de lidar com a intensidade do que acabavam de ouvir. "Eu sou sua mãe biológica", Isabela revelou, e sua voz tremia, cheia de emoção. "Fui forçada a te deixar, uma decisão dolorosa. Sempre soube que você estava em boas mãos, mas eu não escapei do mundo que criaram ao meu redor. Eu fui uma prisioneira das aparências." Marcela achava que a sua luta era por reconhecimento e inclusão, mas ouvia palavras que mudavam tudo. O mundo que ela queria desafiar, o elitismo que a cercava, agora estava ligado a seu próprio sangue. O que isso significava para seu projeto? Para sua vida? Eduardo estava lá, atônito, os olhos arregalados, enquanto ela buscava as respostas em sua mente. Ao mesmo tempo,
Os sussurros se transformaram em uma tempestade de vozes. A festa, que deveria ser um momento de glória, se transformava em um caos. O sentimento de traição, de esperança, de desespero se misturava em Marcela, e enquanto isso, Viviane, ao fundo, mostrava um sorriso malévolo, como se soubesse das consequências dessa revelação. Quem realmente sou eu? Se perguntava Marcela, sem saber que essa pergunta a levaria a um beco sem saída. E o que mais poderia vir à luz nessa noite tumultuada? O silêncio na sala tinha um peso palpável. Marcela sentia o olhar de todos em sua direção, como se cada pessoa ali estivesse ansiosa por uma reação dela. O que Isabela havia revelado era um turbilhão. Ela, filha da mulher que estava diante de todos, uma socialite conhecida, esmigalhou cada certeza que tinha até aquele momento. E enquanto centenas de olhares a observavam, ela sentiu uma avalanche de emoções. O que estava acontecendo? A confusão se instalou. O desespero tomou conta de seu coração. Suas mãos começaram a tremer. Olhou para Eduardo, que parecia igualmente chocado. O ambiente tinha mudado. A festa, antes cheia de risos e conversas fúteis, agora era um campo minado de segredos revelados. A tensão era quase elétrica. Mas como? Marcela começou a perguntar, sua voz soando pequena e perdida. Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Isabela se aproximou, quase como se quisesse agarrar a mão de Marcela para trazê-la de volta à realidade. Eu estou aqui para corrigir um erro do passado, disse Isabela, a voz trêmula mas firme. Eu me afastei de você por muitas razões. Razões que nunca deveriam ter sido mais importantes do que você. A sala, já tensa, se incendiou com murmúrios. A incredulidade reinava. Corrigir? Então você está aqui agora? Depois de anos? A indignação começou a ferver dentro de Marcela. E por que agora? Por que não antes? O eco da sua voz chacoalhou o ambiente. Mas então, antes que pudesse processar as implicações da revelação, um grito cortou o ar. Ela é uma farsa! Viviane, que estava ao fundo, finalmente não conseguiu se conter. Seu olhar era veneno puro. Todos vocês sabem que Isabela não pode ser confiável. Isso é uma distração, uma artimanha para desviar a atenção de quem realmente deveria estar aqui. Aquelas palavras atingiram Marcela como uma flecha. O que Viviane tinha a ganhar com aquilo? Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Viviane insistiu. Ela não veio para ajudar. Você acha que ela se importa realmente? É tudo uma jogada, uma nova máscara. Marcela ficou paralisada. As palavras de Viviane, venenosas e ardilosas, penetraram em sua mente. Mas não havia tempo para debater. O ambiente se tornava hostil. Basta! Isabela gritou, sua voz ecoando na sala. Eu não sou quem vocês pensam que sou. O que eu fiz foi decidido por outros. Eu não tinha escolha. Foi nesse momento que um estrondo ensurdecedor rompeu a tensão. As luzes do salão começaram a piscar e um ruído agudo e metálico preencheu o ar. O pânico tomou conta como um incêndio. As portas do salão foram abruptamente abertas e uma figura encapuzada entrou, interrompendo tudo. Eu conheço a verdade sobre vocês, a desconhecida gritou, a voz ressoando como em trovão. Os convidados estavam em choque. Quem é você? A multidão murmura, enquanto a mulher avançava, revelando um rosto coberto por cicatrizes que a tornavam quase irreconhecível. Mas havia uma familiaridade terrível no olhar dela. A tensão montava. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdade é muito mais profunda do que imaginam. A mulher olhou fixamente para Marcela e Isabela, seu olhar cortante preenchido de dor
e talvez justiça. Com um gesto rápido, tirou a capuz, revelando-se como ninguém menos que a irmã desaparecida de Isabela. Sou Sofia e estou aqui para expor o que realmente aconteceu naquele dia. O que ela disse fez o chão sob os pés de Marcela ruir completamente. O passado não era apenas distante, mas voltava para assustá-la, para revirar cada expectativa, cada plano. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Continuou Sofia, quase ofegante. As expressões de espanto e confusão se multiplicavam ao redor. Segredos apontavam dedos uns para os outros. E Marcela percebeu que toda a narrativa da sua vida, dessa festa, daquela luta, estava prestes a desmoronar em um caos total. E no meio de tudo isso, uma pergunta gritava em sua mente. Quem sou eu realmente? O eco do passado. As verdades ocultas, as relações e os segredos transbordariam em algo muito maior, mais sombrio do que ela poderia imaginar. Uma tempestade de reviravoltas a aguardava, e sabendo disso, Marcela teve certeza de uma coisa. Sofia, a mulher encapuzada que se rebelou como a irmã de Isabela, havia derrubado uma bomba no centro da festa. Marcela sentia a pressão do ar como se o tempo tivesse parado. Olhares se cruzavam e a incredulidade dominava o ambiente. As palavras de Sofia reverberavam na mente de Marcela, mas antes que pudesse absorver tudo, o clima virou ainda mais sombrio. Sofia avançou, o olhar intenso, e antes de terminar a frase, o chão sob seus pés tremia. A verdade é mais complexa do que vocês pensam. Não sou apenas irmã de Isabela, mas também a chave de muitos segredos. Segredos que eles estão dispostos a enterrar. O pânico era visível, e os convidados trocavam sussurros nervosos, como se estivessem prestes a entrar em um filme de terror. Quem eles? O que você quer dizer? Marcela perguntou, a voz falhando, agarrando-se à vestimenta de Isabela, buscando apoio. Estava em um redemoinho de emoções, confusa e assustada. Todos aqueles que controlam a história que você conhece? Disse Sofia, gesticulando para o salão. Teus pais, eles não são quem pensas que são. Essas palavras caíram como uma tempestade, deixando-a sem fôlego. Marcela olhou para Isabela, buscando uma resposta. Uma expressão de horror se instalou no rosto dela. O que você está dizendo? Isabela gritou, seus olhos passando de incredulidade para a defesa. Isso é ridículo, Sofia. Você não sabe do que está falando. Eu sei muito bem. Sofia respondeu, sua voz angustiada. Você e Marcela estão no meio de uma teia de mentiras. Sua mãe não abandonou por querer. Ela foi forçada a fazê-lo. E você não tem ideia da verdade sobre sua verdadeira identidade. Marcela ficou paralisada. As palavras a atravessavam como facas afiadas. Identidade? Seus pais? A realidade começou a ruir. Sussurros tomaram conta da sala. O clima mudava rapidamente. E as cabeças estavam girando. Saia da minha frente! Isabela gritou. Mas no fundo havia uma trinca de dúvida, uma fraqueza que não a deixava segura. Estamos falando de uma loucura! Quem realmente sou eu? Marcela quase gritou, mas a resposta estava longe. Você sabe muito bem que estou dizendo a verdade, Sofia insistiu. Você pertence a um legado que vai além do que imaginou. Sua verdadeira mãe nunca quis te abandonar. Ela é um nome famoso que foi apagado da história. As palavras de Sofia golpearam como um soco no estômago. Marcela se sentiu tonta.
As visões de um passado que talvez não fosse o dela começaram a surgir. Imagens embaçadas de uma existência diferente. O que exatamente significava tudo isso? E por que agora? Enquanto os murmúrios cresciam, o calor nas bochechas de Marcela aumentava. Ela não podia lidar com isso. Não com os olhares dos convidados, não com o peso das revelações. E, de repente, do fundo da sala, um grito cortante ecoou. Foi Viviane que desmaiara. O corpo dela colidiu com o chão frio e todo o caos imediatamente convergiu para ela. Como um espelho quebrado, a atenção de todos se voltou para o desmaio e os murmúrios mudaram para preocupações. "Chame um médico!" Alguém gritou, sem perceber que o verdadeiro drama ainda não havia terminado. A atenção sobre Viviane fez com que as palavras de Sofia se perdessem no barulho. Marcela olhou para Isabela, uma conexão nascida do medo e do desconhecido. Para cada passo que dava em direção à verdade, um novo mistério surgia. O que Sofia estava escondendo? O que havia entre sua identidade e a da mulher que desmaiou? E quem era, afinal, a verdadeira Marcela? A noite prometia reviravoltas, mas agora era um labirinto onde nem mesmo as paredes conheciam as respostas. A sala estava em chamas. Sofia, a mulher encapuzada que se revelou como a irmã de Isabela, havia derrubado uma bomba no centro da festa. Marcela sentia a pressão do ar, como se o tempo tivesse parado. Olhares se cruzavam e a incredulidade dominava o ambiente. As palavras de Sofia reverberavam na mente de Marcela. Mas antes que pudesse absorver tudo, o clima virou ainda mais sombrio. A comédia se tornara tragédia. E a festa, que deveria ser um momento de glória, estava se transformando em um funeral. Marcela não conseguia se mover, como se suas pernas tivessem se tornado pedras. Todos estavam em choque. O olhar de Isabela, antes confiante, agora estava repleto de dúvidas, como se estivesse lentamente percebendo que as sombras do passado ainda a perseguiam. "Isso não faz sentido!" Isabela lutou contra as palavras de Sofia. Mas o clima estava pesado e a tensão era palpável, apertando os corações na sala. O murmúrio nervoso crescia, como uma onda prestes a quebrar. Então, Marcela sentiu algo se agitar em seu interior. Era como se um estalo, uma pequena faísca, estivesse prestes a explodir. "Quem são meus verdadeiros pais?" Marcela se questionou em voz alta, e o silêncio a respondeu. Ninguém se atreveu a responder. A sala parecia engolir suas palavras. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um grito cortante ecoou. "É tudo mentira!" A voz era de Viviane, que havia recuperado um pouco da consciência. O olhar dela estava frenético, quase alucinado. "Ela não pode ser sua mãe! Isso é uma armação!" As palavras dela caíram como uma bomba, lançando a sala em mais caos. "É verdade, Viviane?" Marcela perguntou, o coração acelerando. "O que você sabe?" As cabeças se viraram para Viviane, que agora se levantava, visivelmente abalada, mas determinada. A raiva e o medo se misturavam em seus olhos. "Eu sei muito mais do que todos vocês!" Viviane gritou, gesticulando como uma marionete em um show de horrores. "A verdade é que, Marcela, você não é quem pensa que é. Você é um experimento, uma peça de um jogo cruel." A sala congelou por um instante.
O impacto das palavras deixou um rastro de confusão. Você está louca! Isabela gritou, mas a expressão de Viviane tinha um certo peso. Marcela escolheu olhar para sua antiga rival. O que ela realmente sabia? Viviane continuou, a voz tremendo, mas cheia de convicção. Sim, todos acham que somos bonzinhos, que somos amigos, mas tudo isso é um teatro! Você, Marcela, foi criada como uma ferramenta, uma peça controlada por mãos invisíveis. O projeto da sua alfabetização na Bélgica é tudo parte de um plano maior. O murmúrio da sala a essa altura era uma tempestade de sussurros e olhos arregalados. Marcela sentiu o chão desabar sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, procurando por respostas, por apoio, mas tudo o que encontrou foi a fraqueza nos olhares ao seu redor. E na busca desesperada por certezas, a confusão só aumentava. Os olhares mudaram de Viviane para Isabela e depois para ela. A sala estava em um frenesi. O que isso significava? O que mais estava escondido? Então, em meio ao caos, um repentino alvoroço à porta. A segurança da festa, alarmada, entrou, tentando controlar a situação. Temos que evacuar! Gritaram. E a multidão começou a se agitar, um pânico coletivo tomando conta. Era como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Alguma verdade sombria que ainda não havia sido revelada. Enquanto as pessoas começavam a se mover, Marcela viu Sofia ao fundo, uma expressão de determinação. Não deixem que isso acabe assim! Ela gritou sobre o barulho, chamando a atenção. Mas o que seria esse isso? Uma luta? Uma batalha contra suas origens? Enquanto o tumulto aumentava, Marcela sabia que algo horrível estava prestes a surgir, mas a única certeza que tinha era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. E no meio da debacle, uma nova pergunta ardia em sua mente. O que mais está escondido sob a superfície dessa vida que pensava conhecer? A sala estava em chamas. Sofia, a mulher encapuzada que se revelou como a irmã de Isabela, havia derrubado uma bomba no centro da festa. Marcela sentia a pressão do ar, como se o tempo tivesse parado. Olhares se cruzavam e a incredulidade dominava o ambiente. As palavras de Sofia reverberavam na mente de Marcela, mas antes que pudesse absorver tudo, o clima virou ainda mais sombrio. Tem que ser mentira, ela gritou para Sofia, a voz embargada. Mas as emoções da sala eram como fogos de artifício, estourando em murmúrios e exclamações. Cada palavra de Sofia parecia abrir novos buracos em sua percepção do mundo. Isabela, visivelmente abalada, segurava a cabeça com as mãos, incapaz. Vocês não entendem! Minha mãe não foi embora por escolha, ela... Sofia estava prestes a continuar, mas foi interrompida por um grito agudo. Parem! Todos vocês! A voz era de Viviane, que se levantava lentamente, sua expressão transparecendo um misto de dor e culpa. Aquela mulher não é nada! O que ela diz é perigoso! É pura manipulação! Marcela olhou para Viviane perplexa. Manipulação? Do que você está falando? A raiva crescia dentro dela. Ela está jogando com suas emoções. Sofia, essa mulher pode estar mentindo. As palavras de Viviane tinham um peso e por um instante Marcela hesitou. Mas a insegurança rapidamente se dissipou. O que Sofia havia revelado se centrava em algo muito real. Mas antes que a confusão pudesse se apoderar do ambiente, um barulho ensurdecedor cortou o ar.
um estrondo como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. As luzes do salão piscaram violentamente, e então a porta principal foi arrombada. Um grupo de homens vestindo uniformes pretos e máscaras entrou na sala. Suas aparências intimidadoras. Todos ao chão! Gritaram, suas vozes impondo um terror instantâneo. As pessoas começaram a gritar e a se agachar. O pânico tomou conta. Marcela se lançou para trás de uma mesa, o coração batendo acelerado. Que lugar era aquele agora? Isso não faz sentido, ela murmurou para si mesma, olhando para Isabela e Sofia, que estavam igualmente aterrorizadas. O que estava acontecendo? O que esses homens queriam? Protejam-se! Gritou um dos mascarados, enquanto outro apontava uma arma carregada no ar, como se estivesse disposto a fazer uma demonstração. Você também faz parte disso, não é? O homem gritou para Sofia, e Marcela sentiu um frio na barriga. Você sabia que tudo isso ia acontecer? O que você trouxe para nós? O olhar dele era intenso, cheio de raiva. Sofia, com as mãos em sua frente, se afastou. Não, eu não sabia. Eu apenas queria resolver as coisas, e o desespero em seus olhos era evidente. Mas as palavras dela pareciam não ter efeito. Risada, não! O homem com a arma olhou para Isabela, sua expressão se transformando. Diga a verdade ou todos nós acabaremos aqui. O que você sabe sobre Marcela? O que a conecta com tudo isso? O ar parecia denso. Marcela olhava ao redor, e naquele momento tudo ficou turvo. Era como se a verdade que ela buscava estivesse se escondendo atrás de cada rosto ali presente. O que eles sabiam que ela não sabia? A realidade estava quebrada em 1000 pedaços, e cada fragmento trazia perguntas que a deixavam ainda mais confusa. As máscaras se tornaram sinônimo de mistério e ameaça. Marcela parou para respirar, procurando clareza. O que a mantinha bem aqui, cercada por revelações e agora por homens armados? O que havia de real em sua vida, se até mesmo sua identidade estava sob ataque? Memórias de sua infância, sonhos e esperanças se entrelaçavam em uma dança caótica. Apenas uma consciência pairava sobre tudo isso. Ela precisava descobrir a verdade, antes que o mundo que conhecia desmoronasse por completo. E na mente dela, uma única pergunta ressoava. Quem realmente eu sou? E quem eram todos esses homens que pareciam saber demais? O ar estava carregado de tensão. A presença dos homens mascarados tornava o ambiente claustrofóbico. Marcela olhou para Isabela, depois para Sofia. O que estava acontecendo? Os olhos das pessoas ao redor estavam fixos nelas, temor estampado nos rostos. Vocês três sabem mais do que estão deixando transparecer. O homem de máscara que estava na frente apontou para as irmãs. Sua ligação vai além do que podemos imaginar. Diga-nos agora. Ai, Marcela sentiu seu coração disparar. Ligação? Que ligação? A mente dela fervilhava. O que ele queria dizer com isso? Algo na voz dele a fez gelar. Sofia estava perto, uma expressão de desespero em seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Ai, Sofia gritou, mas a firmeza de sua voz era uma fachada. Algo estava aparecendo por trás daquele medo, uma verdade prestes a eclodir. Então, em um movimento rápido, o homem puxou uma espécie de tablet do bolso. A tela brilhava com imagens e anotações. Ele a ergueu, forçando todos a olhar. Aqui está! O que você sabe, Marcela? O que essa informação significa para você? As palavras do homem cortaram através da tensão. Marcela se inclinou para ver, e o que seus olhos encontraram a deixou em choque. Uma foto dela, mais nova.
cercada por rostos familiares que ela reconhecia e não reconhecia. Eram seus pais adotivos. Mas também havia uma mulher que parecia incrivelmente familiar. Era a mesma mulher que havia aparecido na gala, um símbolo de status e poder. Marcela gelou. Quem? Quem é ela? Perguntou, a voz quase saindo como um sussurro. Ela é sua verdadeira mãe, o homem respondeu desafiador. E sabe o que ela fez? Ela foi parte de um plano, um projeto que não deveria ter acontecido, mas por algum motivo você foi escolhida. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Marcela. Escolhida? Para quê? O desespero e a confusão tomaram conta dela. As revelações sobre sua biologia estavam a um passo de se tornarem uma realidade insuportável. Isabela lutou para manter a calma, mas seu olhar desviava. Isso não pode ser verdade. Você está dizendo que ela me usou de alguma forma? É o que diz o registro. Você é uma peça-chave em um jogo muito maior do que vocês imaginam. O homem revelou, palavras afiadas como faca. E se não colaborarem, a história de vocês duas e outras mais podem acabar de forma trágica. Marcela piscou, tentando entender. O corpo dela estava quente, mas a mente estava em uma tempestade. O que significava isso? E por que eles estavam lá, agora, exigindo verdades que não sabiam se eram suas? E então, como se o universo estivesse conspirando para tornar a situação ainda mais insuportável, um estrondo ecoou ao fundo. A porta principal, aquela que havia sido arrombada, foi empurrada forte novamente. Era uma entrada inesperada e muito mais ameaçadora. Um grupo de pessoas em trajes de proteção acabaram de arrombar a nova entrada. Estamos aqui para resgatar suas vidas, um deles gritou. Mas a confusão se instalou instantaneamente. Quem eram eles? O ambiente estava agora dividido. Homens de um lado, os novos intrusos do outro. O caos se amplificou. Resgatar? Resgatar de quê? As palavras de Marcela saíram como um grito involuntário. O homem mascarado estava agora cercado. Seu poder em risco. Vocês não sabem com quem estão lidando? Um dos novos intrusos falou enquanto se aproximava. Abandonem isso, ou todos vocês perderão mais do que a vida. O pânico tomou conta da sala, e um questionamento pairava no ar. Até onde aqueles homens estavam dispostos a ir? Como Marcela, que buscava sua identidade, poderia agora também lutar por suas vidas? O ambiente estava fora de controle. O real motivo de tudo isso, a complexidade da verdade, tornava-se impossível de ser desvendar. O que mais estava escondido ali? Marcela engoliu em seco, percebendo que a verdade poderia ser mais complicada e devastadora do que ela imaginava. Tudo o que havia acreditado estava em jogo. E a resposta, talvez, estivesse mais próxima do que parecia. O ar estava carregado de tensão. A presença dos homens mascarados tornava o ambiente claustrofóbico. Marcela olhou para Isabela, depois para Sofia. O que estava acontecendo? Os olhos das pessoas ao redor estavam fixos nelas. Temor estampado nos rostos. Vocês três sabem mais do que estão deixando transparecer. O homem de máscara que estava na frente apontou para as irmãs. Sua ligação vai além do que podemos imaginar. Diga-nos agora. Marcela sentiu seu coração disparar. Ligação? Que ligação? A mente dela fervilhava. O que ele queria dizer com isso? Algo na voz dele a fez gelar. Sofia estava perto, uma expressão de desespero em seu rosto. Eu não sei do que você está falando.
Sofia gritou, mas a firmeza de sua voz era uma fachada. Algo estava aparecendo por trás daquele medo, uma verdade prestes a eclodir. Então, em um movimento rápido, o homem puxou uma espécie de tablet do bolso. A tela brilhava com imagens e anotações. Ele a ergueu, forçando todos a olhar. Aqui está! O que você sabe, Marcela? O que essa informação significa para você? As palavras do homem cortaram através da tensão. Marcela se inclinou para ver, e o que seus olhos encontraram a deixou em choque. Uma foto dela, mais nova, cercada por rostos familiares, que ela reconhecia e não reconhecia. Eram seus pais adotivos, mas também havia uma mulher que parecia incrivelmente familiar. Era a mesma mulher que havia aparecido na gala. Um símbolo de status e poder. Marcela gelou. Quem é ela? Perguntou a voz quase saindo como um sussurro. Ela é sua verdadeira mãe, o homem respondeu, desafiador. E sabe o que ela fez? Ela foi parte de um plano, um projeto que não deveria ter acontecido, mas por algum motivo você foi escolhida. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Marcela. Escolhida? Para quê? O desespero e a confusão tomaram conta dela. Isabela lutou para manter a calma, mas seu olhar desviava. Isso não pode ser verdade. Você está dizendo que ela me usou de alguma forma? É o que diz o registro. Você é uma peça-chave em um jogo muito maior do que vocês imaginam. O homem revelou, palavras afiadas como faca. E se não colaborarem, a história de vocês duas e outras mais podem acabar de forma trágica. Marcela piscou, tentando entender. O corpo dela estava quente, mas a mente estava em uma tempestade. O que significava isso? E por que eles estavam lá, agora, exigindo verdades que não sabiam se eram suas, e então, como se o universo estivesse conspirando para tornar a situação ainda mais insuportável, um estrondo ecoou ao fundo. A porta principal, aquela que havia sido arrombada, foi empurrada forte novamente. Era uma entrada inesperada e muito mais ameaçadora. Um grupo de pessoas em trajes de proteção acabaram de arrombar a nova entrada. Estamos aqui para resgatar suas vidas, um deles gritou, mas a confusão se instalou instantaneamente. Quem eram eles? O ambiente estava agora dividido. Homens de um lado, os novos intrusos do outro. O caos se amplificou. Resgatar? Resgatar de quê? As palavras de Marcela saíram como um grito involuntário. O homem mascarado estava agora cercado. Seu poder em risco. Vocês não sabem com quem estão lidando. Um dos novos intrusos falou, enquanto se aproximava. Abandonem isso, ou todos vocês perderão mais do que a vida. O pânico tomou conta da sala, e um questionamento pairava no ar. Até onde aqueles homens estavam dispostos a ir? Como Marcela, que buscava sua identidade, poderia, agora, também lutar por suas vidas? O ambiente estava fora de controle. O real motivo de tudo isso, a complexidade da verdade, tornava-se impossível de ser desvendar. O que mais estava escondido ali? Marcela engoliu em seco, percebendo que a verdade poderia ser mais complicated e devastadora do que ela imaginava. Tudo o que havia acreditado estava em jogo, e a resposta, talvez, estivesse mais próxima do que parecia. Foi então que um tiro ecoou pela sala, um som que rasgou o ar.
O impacto fez todos congelarem. O intruso que havia falado anteriormente caiu para trás. Um brilho metálico refletindo na luz. O caos se instalou. Gritos, correria, tudo virou um pesadelo. E no meio da confusão, Marcela viu uma figura familiar se aproximar. Era Viviane. De alguma forma, ela havia se levantado após desmaiar. E agora estava com uma arma na mão, o olhar determinado. "Agora você entende!" ela gritou, lançando um olhar entre Isabela e Sofia. Elas estavam aturdidas, sem palavras. Viviane olhou para Marcela, um sorriso travesso nos lábios. "Você foi a última peça de um jogo muito maior do que imaginou. E o que está para acontecer agora, você não pode aceitar." As palavras dela eram um balde de água fria. Marcela sentiu o chão tremer sob seus pés. Você? Você está com eles?" Marcela balbuciou, a verdade tão próxima, mas tão distante ao mesmo tempo. Viviane assentiu. A frieza em seu olhar entregava seu lado como parte desse intrincado plano. "A vida que você imaginou? Um mero teatro. Eu fiz tudo isso para proteger você, mesmo que você não saiba." O impacto da revelação era quase insuportável. Marcela sentiu o peso de cada palavra, uma avalanche de sentimentos colidindo dentro dela, enquanto a realidade mudava com cada batida do seu coração. Será que a confiança que depositou em Viviane era apenas um ato de manipulação? E o que mais ela não sabia? O caos finalmente trouxe uma clareza aterradora. A luta estava longe de terminar. Agora, mais perguntas surgiam. Tanta coisa escondida, e o que sobrou foi dúvidas e incertezas. Marcela olhou para a sala repleta de rostos registrados na história de sua vida, e a única certeza que tinha era de que essa noite mudaria tudo. A última verdade estava prestes a ser revelada, mas será que ela conseguiria sobreviver a tudo isso? A tensão era palpável e os olhos de todos estavam fixos em Viviane, que segurava a arma com uma determinação assustadora. O coração de Marcela disparava, misto de raiva e confusão a consumia. Ela não podia acreditar que alguém que tinha sido um rival, um pesadelo até, poderia ser tão traiçoeira. Mas ali, a verdade parecia tão clara para Viviane. "Você não entende", a mulher gritou, insana, apontando a arma para o grupo mascarado. "Isso é maior do que todos nós. Eles estão usando você, Marcela." As palavras de Viviane ecoaram na sala e o murmúrio de pânico e incredulidade aumentou. "Como você pode saber?" Marcela questionou, a fúria transparecendo. "Você sempre foi igual a eles." Viviane riu. "E você acha que pode confiar nessa sua nova família?" O olhar dela cortava como um gume afiado, apontando diretamente para Sofia e Isabela. "Elas estão tão mergulhadas nesse jogo quanto eu." O desespero tomou conta de Sofia e ela se adiantou. "Viviane, pare! Isso não é..." Mas não houve tempo para completar a frase. Um outro homem daquela nova equipe de resgate, com um olhar sombrio, sacou uma pistola. O tempo parou. Ele disparou. O tiro disparou como um trovão e a sala explodiu em caos. A bala atingiu Viviane, que caiu para trás. O olhar de surpresa em seu rosto. O espaço ficou em silêncio absoluto por um breve instante. O impacto da cena congelando tudo. O que aconteceu a seguir foi um grito coletivamente retido. O chão de mármore refletia a luz do salão, agora manchado de vermelho. Marcela ficou paralisada, um nó na garganta, enquanto assistia ao corpo de Viviane se estender no chão. A cena era surreal, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Uma onda de pavor e um fragmento de compaixão cruzaram seu coração. E no mesmo instante, sentiu a pressão do olhar de todos sobre ela. O que significava isso?
O que significava perder alguém, mesmo nesse mar de mentiras e rivalidades? Isabela, que estava em estado de choque, caiu de joelhos ao lado de Viviane, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez? Ela gritou. Um lamento. O caos aumentava enquanto os homens mascarados se preparavam para atacar novamente. Protejam-se! Gritou um dos novos intrusos, mas o pânico havia se instalado. Marcela estava em um estado disfuncional, observando a cena, uma mistura de medo e incerteza. O que isso significava para ela? Uma batalha que aparentemente nunca terminaria? Mas antes que a mente dela pudesse processar tudo, uma luz ofuscante cortou o ar e uma explosão repentina irrompeu do outro lado do salão. Janelas estilhaçaram-se e uma fumaça espessa começou a se espalhar pelo espaço. O que estava acontecendo? A distração foi o suficiente para que a equipe mascarada se dispersasse, um lado lutando contra o outro. E no meio desse caos, uma figura se destacou. Era um homem que atravessou a sala como um raio. Marcela se virou para ver quem era, quando aquele rosto lançado à luz a deixou ali sem fôlego. Marco! Ela gritou, o nome soando como uma súplica. O homem que ela conhecia do passado, uma história que havia se desvanecido, agora surgia de repente. E tudo parecia trincar, murchar. Ele estava ali, e a verdade a acompanhava como um peso insuportável. Marco olhou em volta, seus olhos se fixando em Marcela. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Disse ele, a voz carregando um peso que gerava 1000 perguntas. Ele se aproximou rapidamente, mas antes que pudesse explicar, outra explosão irrompeu, fazendo a sala tremer. Os cacos de vidro caíam como confetes de um evento maldito. Precisamos ir, Marco disse, seu olhar penetrante fixando Marcela. Mas tudo dentro dela queria entender. O que ele sabia? Qual era a conexão entre eles? Essa rede de segredos que envolvia seu passado? Para onde isso estava levando? Você está envolvido nisso? Marcela perguntou, a emoção transbordando mais uma vez. O que começou como uma simples festa de negócios, agora explodira em uma tempestade. Um duelo de verdades e mentiras, revelações e traições, escolhas e consequências. E enquanto o chão continuava sua dança de destruição, uma só pergunta ecoava na mente de Marcela. Até onde essa ligação com Marco a levaria? E, quando tudo parecia desabar, uma única ideia a afligia. Quem realmente poderia ajudá-la a descobrir quem ela era de verdade? A luta estava apenas começando. O caos parecia eterno. O som do tiro ecoava em sua mente como um tambor macabro e Marcela estava paralisada. A cena diante dela era uma mistura de tragédia e desespero. Viviane jazia no chão e a expressão de Isabela, entre a dor e o desespero, era a própria imagem da incredulidade. O ar estava pesado e os rostos ao redor eram máscaras de choque. Marco estava perto, seu olhar intenso mantendo-se fixo em Marcela. Precisamos sair, agora! Ele gritou, puxando-a para longe do tumulto. Mas Marcela não conseguia se mover. A dor da perda a segurava e um nó se formava em sua garganta. Eu não posso deixar isso assim. Viviane fez parte disso, mas agora não é hora de hesitar. Marco insistiu, seu tenho rastejando pelo desespero latente. Ele olhou para onde Viviane estava. O corpo sem vida e um flash de compreensão cruzou seu olhar. Ela sabia mais do que estava deixando transparecer. As palavras de Marco foram como um soco em seu estômago.
A verdade tão crua e brutal a atingia. Existiam camadas de traição, jogos de poder, vidas arruinadas por uma trama que parecia não ter fim. E enquanto ela processava isso, o barulho ao redor aumentava. Gritos, sobressaltos. Mas tinha algo ali, uma decisão se formando. Eu preciso saber a verdade, Marco. Preciso entender quem eu sou realmente. As palavras saíram em um sussurro quebrado, mas carregadas de determinação. Ele a olhou chocado e então assentiu, a resolução queimando em seus olhos. Então vamos, Marcela. A verdade está lá fora e nós vamos enfrentá-la. Ele disse, puxando-a, enquanto eles corriam em direção à saída. O caminho estava obstruído, mas Marcela não olhou para trás. Cada passo que davam era como um pedaço de peso sendo retirado de seus ombros. Eles saltaram para a rua movimentada, ainda surpresos pelo que acabara de acontecer. As luzes da cidade brilhavam em contraste com a escuridão do que deixaram para trás. O mundo ainda girava, enquanto ela tentava processar a dor e o alívio. O que fazemos agora? Ela perguntou, a voz trêmula. Preciso que você confie em mim. Marco respondeu, e a sinceridade em sua expressão era inegável. Há muito tempo houve um plano e você estava no meio dele. A verdade pode ser dolorosa, mas você precisa saber, Marcela. Enquanto caminhavam, Marcela sentiu sua determinação crescer. Apesar da dor, havia um futuro aguardando, uma jornada pela frente. E de alguma forma, ela sabia que aquele seria o primeiro passo para a liberdade. Eu vou enfrentar tudo isso, ela declarou, a bravura transparecendo em seus olhos. Uma nova luz brilhava dentro dela e a esperança começava a se formar como um fio tênue, mas forte o suficiente para guiá-la. E ali, naquele momento, no coração tumultuado de uma cidade que nunca dormia, uma nova história começava a ser escrita. Ela olhou para Marco e aquele amor silencioso, aquele companheirismo, a fez sentir que, apesar de tudo, havia espaço para recomeços. Enquanto caminhavam juntos, um último pensamento ecoou em sua mente. Quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? E o que mais a vida reservava para ela? Ei, antes de encerrar essa história eletrizante, preciso te fazer um alerta urgente. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Não espere mais um segundo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like enquanto isso, porque a sua ajuda é vital para o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, impressões e teorias sobre esse final feito à mão. E se você ama os seus amigos, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que também precisam conhecer esta jornada marcante. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs fazem parte dessa comunidade. Vamos juntos, sempre em frente.